Boa noite, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos nós. Amém. Já estamos com saudades, né? Esse é o último momento que nós vamos estar juntos e eu quero aproveitá-lo para agradecer a Deus, em primeiro lugar, pela oportunidade de conhecer novos irmãos em Cristo, ao reverendo Bruno, que gentilmente nos convidou para estar com vocês nesta ocasião, ontem e hoje, e também ao conselho dessa igreja, por ter acreditado na palavra dele e ter averbado assim a nossa participação com vocês. Eu me sinto muito alegre e honrado com isso. Que o Senhor Deus fale aos nossos corações e parabéns a essa igreja, uma igreja ainda nova, 39 anos, que tem pregado o evangelho do nosso Deus aqui nesta cidade, por que não dizer também nessa região. Que Deus continue vos abençoando ricamente, é o nosso desejo e a nossa mensagem inicial nesta noite. Amém. Meus queridos irmãos, 70 milhões é muita gente. 70 milhões é o número de brasileiros que se dizem evangélicos e, pasme, esse número não cessa de crescer. Esses são os dados do IBGE, o último que eu tive acesso, de 2020. Portanto, nós devemos ser mais outros tantos aí nessa pátria que tem data, segundo alguns, para fazer uma virada entre uma nação católica para uma nação de evangélicos. Seria isso bom? É a nossa pergunta. Porque se somos praticamente 30% da população dessa nação, nós deveríamos estar fazendo uma grande diferença. Vocês não concordam? Na política, aliás, na política às vezes nós somos uma vergonha, né? Nos negócios, na educação, em todos os lugares nós deveríamos estar. Interessante que esse era o pensamento dos reformadores, fazer a diferença. Mas isso não tem acontecido na nossa sociedade. Parece-me que nós não conseguimos influenciar a sociedade em que vivemos, que continua em uma curva descendente na sua moralidade, em uma curva descendente na sua espiritualidade e em todas as áreas da vida. Então, a pergunta é: o que é que nós temos feito para que essa nação seja uma nação diferente? Vamos reduzir a pergunta. O que é que nós temos feito como crentes na cidade de Mogi Guaçu para tornar essa sociedade diferente? Será que nós temos conseguido reduzir o número de violência nesta cidade e região? Ou, quem sabe, menos corrupção? Ou menos profanação do sagrado? O que temos feito então para anunciar esse evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ao mundo perdido? Eu entendo que essa igreja aqui, ela precisa responder a essas questões. Essa é uma necessidade importantíssima. E nós precisamos, então, no meu modo de pensar, de uma nova reforma que nos conduza de volta às Escrituras Sagradas. Porque alguns chegam até a equivocadamente interpretar uma daquelas máximas da reforma protestante de igreja reformada sempre se reformando.
talvez com o objetivo de inventar uma nova coisa, uma nova modalidade de ser, uma nova forma de pregar, uma nova forma, enfim, de ser igreja, onde não é isso que deve acontecer. Porque a reforma, a igreja que vive sempre a se reformar, é aquela que volta à forma das Escrituras Sagradas, naquilo que o Senhor Deus já determinou a sua igreja, a semelhança daquilo que se fizeram os nossos pais puritanos. Lembram os nossos pais puritanos? Eles receberam a princípio esse codinome, essa pecha de puritanos, era algo para envergonhá-los, simplesmente porque eles queriam um governo da igreja que fosse mais puro. Eles queriam um culto que fosse mais simples e mais puro. Eles queriam, sim, desfrutar de uma doutrina mais pura. Eles queriam ter uma vida mais pura. Eles queriam influenciar o mundo da sua época e eles fizeram isso. Mas nós, o que é que estamos fazendo? Então, na minha perspectiva, e é o que eu vou defender hoje como a tese, a ideia central do meu sermão, é que nós precisamos de uma reforma urgentemente, a começar em mim, para que de fato o nome do Senhor Deus seja honrado e glorificado. E para basear o meu sermão desta noite, eu quero que você abra a sua Bíblia no segundo livro dos Reis, capítulo 22. E nós vamos ler então esse texto sagrado que diz o seguinte. A partir do versículo 1, e depois mantenha a sua Bíblia aberta, por favor. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Jedida, e era filha de Adaías de Boscate. Fez ele o que era reto perante o Senhor, andou em todo o caminho de Davi seu pai, e não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. No 18º ano do seu reinado, o rei Josias mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: sobe Ilquias, o sumo sacerdote, para que conte o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas da porta ajuntaram do povo, que o deem nas mãos dos que dirigem a obra e têm a seu cargo a casa do Senhor, para que paguem àqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para repararem os estragos da casa, aos carpinteiros, aos edificadores e aos pedreiros, e comprem madeira e pedras lavadas para repararem os estragos da casa. Porém, não se pediu conta do dinheiro que lhes entregara nas mãos, porquanto procediam com fidelidade. Observe ainda a partir do versículo 8. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. Ilquias entregou o livro a Safã e este o leu. Então o escrivão Safã veio ter com o rei Josias, é claro, e lhe deu o relatório dizendo: teus servos contaram o dinheiro que se achou na casa e entregaram nas mãos dos que dirigem a obra e têm a seu cargo a casa do Senhor. Relatou mais o escrivão ao rei dizendo: o sacerdote Ilquias me entregou um livro. E Safã o leu diante do rei. Tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Ordenou o rei Ilquias, o sacerdote, a Aicão, filho de Safã, a Aquibó, filho de Micaías, e a Safã, escrivão, e a Asaías, servo do rei, dizendo: ide
e consultai o Senhor por mim, pelo povo e por todo Judá, acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro para fazerem segundo tudo quanto nele está escrito. Então, Ilquias, Aicão, Aquibó, Safã, Asaías, foram ter com a profetisa Uda, mulher de Salum, o guarda-roupa, filho de Tikvá, filho de Arás, e lhe falaram. Ela habitava na cidade baixa de Jerusalém. E ela lhe disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, dizei ao homem que vos enviou a mim, assim diz o Senhor, eis que trarei males sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as palavras do livro que leu o rei de Judá, visto que me deixaram e queimaram incenso a outros deuses, para me provocarem a ira com todas as obras das suas mãos, o meu furor se acendeu contra este lugar e não se apagará. Porém o rei de Judá, que vos enviou a consultar o Senhor, assim lhe direis, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que ouviste, porquanto o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante o Senhor, quando ouviste o que falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seriam para assolação e para maldição, rasgaste as tuas vestes e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Pelo que, eis que eu te reunirei aos teus pais, e tu serás recolhido em paz à tua sepultura, e os teus olhos não verão todo o mal que eu hei de fazer sobre este lugar. Então levaram eles ao rei esta resposta. Vamos orar? Senhor, estamos diante de tua palavra, um texto maravilhoso, ó Pai, que nos fala a história, na história de Israel, na história de Judá, aquilo que o Senhor realizou através de um homem piedoso, que era rei, o rei Josias. Senhor, nesse momento em que essa igreja completa mais um ano de organização, de existência, nós queremos suplicar em nome de Jesus que o Senhor abençoe essa igreja, Senhor. Que o Senhor abençoe o seu pastor, que o Senhor abençoe o seu conselho, os presbíteros, cada um deles, as suas famílias. Que o Senhor abençoe a junta diaconal, cada diácono, as suas famílias, e obviamente o pastor e a sua esposa, enfim, a todos aqueles que fazem parte dessa igreja, que eles vivam momentos preciosos para a glória de Deus nessa cidade, proclamando o teu santo evangelho e bendizendo o teu santo nome, porque o Senhor é digno de receber toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, o livro de Reis, muito possivelmente ele foi escrito pelo profeta Jeremias por volta do ano 550 a.C. Esse livro, o livro dos reis, que conta a história dos reis de Israel e dos reis de Judá. Vocês sabem, Israel, após a morte de Salomão, ele terminou se rompendo em dois reinos: o reino do norte, que era chamado Israel, a qual tinha 10 tribos, e o reino do sul, chamado o reino de Judá,
que era formado apenas por duas tribos, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Portanto, esse livro ele registra esses fatos e reis da história de Israel e Judá, exatamente para demonstrar que o sucesso ou o fracasso de cada um deles se dava à medida de que eles eram fiéis ou infiéis a Deus. Isso é muito interessante. A infidelidade tanto de Israel, ou seja, do reino do norte, quanto Judá, o reino do sul, resultou num declínio e posterior cativeiro babilônico por 70 anos. 70 anos de escravidão na Babilônia, com toda a Jerusalém destruída, seus muros derribados, suas portas queimadas, o templo destruído e os utensílios da casa do Senhor levados para a Babilônia. E o contexto então do texto que nós temos hoje nas nossas mãos aqui, aponta para um momento crítico que estava sendo vivenciado pelo reino do sul, ou seja, o reino de Judá, devido à idolatria, devido ao sincretismo religioso que estava reinante no meio do povo de Deus. E que isso desgostava inteiramente o Senhor. E fez com que o Senhor anunciasse um juízo sobre aquele povo que aconteceria, e aconteceu de fato, não muito tempo depois da morte do rei Josias. Porque você deve estar lembrado que o versículo final vai nos dizer de que ele não experimentaria aquele cativeiro babilônico, aquelas coisas que o Senhor enviaria como derramada a ira santa e justa de Deus sobre o seu povo que estava em desobediência. A situação, meus queridos irmãos, tinha se tornado tão crítica, mas tão crítica, que Judá não passava de uma pálida imagem da nação espiritual, pactual, da qual o próprio Deus já havia dito, por exemplo, a Jeremias, no capítulo 30, versículo 22, quando o texto nos diz que vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Então essa imagem pactual estava desfigurada, obliterada, suja. A corrupção se instalara em todos os níveis. E é muito interessante porque a corrupção não começa entre os pequenos, mas ela começa entre os maiores, entre os poderosos. E foi exatamente isso que aconteceu no tempo de Josias, porque a corrupção ela começou nos palácios, em nível de governo, mas não somente isso, era tal a corrupção que ela havia penetrado inclusive no meio da casa do Senhor, entre os sacerdotes havia corrupção, havia profanação, prostituição e sincretismo religioso, algo completamente abominável ao Senhor. Ah, meus irmãos, mas como Deus é bom, como Ele ama o seu povo, que sempre tem um remanescente fiel, sempre. E como Ele rege todas as coisas para um telos, para um propósito, para um objetivo, e que Ele mesmo determinou, tudo sem dúvida alguma acontecerá como Ele quer. E o seu nome sempre será exaltado, glorificado de uma forma ou de outra. Nem tudo está perdido, e aqui eu já digo isso para nós hoje, nem tudo está perdido. Vivemos num mundo mau, numa sociedade corrupta e corruptora, vivemos às vezes uma crise nos nossos meios, nos meios cristãos, mas nem tudo está perdido, assim como não foi perdido na época de Josias, também como não foi, não tudo, embora tudo estivesse ruim, nem tudo estava perdido na época do reformador Martinho Lutero, porque Deus sempre levanta alguém para falar ao seu povo, que vai ouvi-lo, que vai se arrepender e que vai voltar a ser essa nação pactual.
É interessante que os editores da Bíblia de Genebra, fazendo o comentário sobre Josias, ele vai dizer que as reformas instituídas por Josias foram as mais completas do que todas as outras que foram realizadas anteriormente em todo Judá. Ninguém fez uma reforma como ele o fez. E eu quero então, nesta ocasião, refletir com os irmãos a respeito de um tema importante que eu denominei de reforma hoje, uma necessidade impostergável, ou seja, inadiável, uma necessidade urgente. Eu quero destacar em primeiro lugar a urgência desta reforma devido à perda do livro sagrado. Nós lemos aqui o texto deste capítulo 22 de 2 Reis, e eu chamo a sua atenção para o fato de que as Escrituras Sagradas nos dizem que quando não há profecia, o povo se corrompe. E quando eu falo aqui em profecia, eu não falo dessas profecias fajutas por aí afora, que as pessoas se levantam falando na primeira pessoa, não é? Dizendo, eis que te digo, eu te digo, filho meu. Não, porque esses antigos métodos de revelação, eles já cessaram. O capítulo 1 da Epístola aos Hebreus, versículo 1, vai dizer exatamente isso. Havendo Deus outrora falado aos nossos pais de diversas maneiras, hoje Ele nos fala através do Seu Filho, Ele nos fala através da Sua palavra. Então, quando eu falo aqui em profecia, nós estamos falando de profecias trazidas à baila através da palavra de Deus, de homens que foram usados por Deus. Na sua essência, a palavra profecia vem do hebraico nabi, que significa boca de Deus. Portanto, ser profeta é trazer a mensagem de Deus para o povo, uma mensagem de exortação, uma mensagem de confrontação, uma mensagem que nos coloca no nosso devido lugar, devido ao nosso pecado contra o nosso Deus. Nós temos pecado, e o texto do profeta Isaías nos diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então observe que numa rápida passagem por esse texto que nós lemos, nós percebemos que a situação de Judá tinha apresentado sinais de instabilidade, sinais de degeneração moral e espiritual há muito tempo. Porém, após a morte do rei Ezequias, meus queridos irmãos, essa coisa ficou ainda pior, muito pior, porque assumiu o lugar do rei Ezequias o seu filho Manassés. Ele teve um longo reinado, 55 anos reinando em Judá. E sabe o que é mais triste? É aquilo que registra o capítulo 21, versículo 2. Nos diz que Manassés fez o que era mal perante o Senhor. Que coisa triste. Foi esse período, meus queridos irmãos, tão terrível, que é narrado no capítulo 21, versículos de 1 a 17, em 2 Reis. E só para que nós tenhamos uma panorâmica daquilo que estava acontecendo ali, Manassés trouxe de volta o culto pagão, edificando novamente os altos, levantando os altares a Baal, uma divindade cananeia ridícula. Vocês já viram uma foto, uma figura de Baal? Eu tenho um em casa. Quando eu fui no Líbano, eu ganhei. É um trocinho assim de 20 centímetros, feio, ridículo, que tem perna, não anda, braço, não pega nada, boca não fala, ouvido não ouve, nariz não cheira, olho não vê. Pois bem, aquela divindade cananeia havia se instalado também em Judá, não só em Israel, como aconteceu no tempo de Acabe e da Jezabel,
Mas agora também Manassés traz isso para o meio do povo, edificando não somente a Baal, eu tenho que afastar aqui, mas também ao poste ídolo de Azerá, que era a mulher de Baal. Então eles trazem isso de volta. E Manassés liderou Judá num período de maior infidelidade da história daquela nação. Que coisa triste. O povo que outrora se dizia povo de Deus, agora andava distante dos caminhos do Senhor. A loucura de Manassés, meus queridos irmãos, foi tal que Jeremias, inspirado por Deus, faz questão de registrar os versículos de 2 a 9, que nós já lemos, que está no capítulo 21, e traz assim o teor desse despautério deste homem. Manassés desconsidera a palavra de Deus. Manassés, ele edifica altares na própria casa do Senhor. Imagina você, de repente, vocês entrarem aqui na igreja e alguém botar uma imagem aqui, qualquer de escultura, na casa do Senhor. Pois foi assim que Manassés o fez. Ele edificou esses altares na casa do Senhor, a casa que o Senhor Deus havia dito: em Jerusalém porei o meu nome. E agora, como que o Senhor Deus estava compartilhando o momento culto com aquela figura bizarra de Baal, um falso Deus. Isso era abominação. Ele ainda profanou nos atos da casa do Senhor, edificando altares a todo o exército do céu. E um detalhe, meus queridos irmãos, a loucura de Manassés era tamanha, típica de alguém que é cego, alguém que está escravizado pelo pecado. Sabe por quê? Porque ele ofereceu o seu próprio filho em sacrifício a Moloque. Sabe o que era Moloque, não é? Aquele Deus que recebia o sacrifício de crianças. As clínicas de aborto de hoje é a nova versão de Moloque, onde as mulheres grávidas entram naquele templo e oferecem os seus próprios filhos. Você não fica indignado, não? Pois bem, meus irmãos, mas ele não parou por aí. Ele se envolveu com a adivinhação. Ele era agoureiro e mantinha um relacionamento muito íntimo com médiuns e feiticeiros, coisa que era abominável a Deus. Recentemente, lá na nossa terra, um deputado federal, que se diz evangélico, gravou vídeos com pais de santos e celebrando uma unidade, dizendo que serviam ao mesmo Deus. E ele é pastor, se queixa de ser pastor. Pois bem, era essa loucura toda, e tudo isso, meus irmãos, aconteceu em Israel 55 anos. Imagina o caos. Então, a sentença de Deus contra aquele povo deveria ser uma sentença severa, dura, porque aquela nação era apóstata. E aqui uma triste coincidência. Isso é, espero que não. Mas Manassés morreu aos 67 anos. Eu estou chegando lá. Então, veja o que acontece. Ele morre aos 67 anos. E uma nova esperança então surge para Israel. O seu filho Amon, que vai reinar no seu lugar. Então, imagina vocês, alguém fiel ao Evangelho, fiel a Deus, estamos ainda no Antigo Testamento, e tem aquela esperança de que o povo volte a adorar a Deus. Mas o reinado de Amon foi curtíssimo, 2 anos.
E sabe o que a Bíblia diz com relação ao que ele fez 2 anos? Ele fez aquilo que era mal diante do Senhor, conforme havia feito o seu pai. Então ele deu continuidade às atrocidades que seu pai cometera, às loucuras. Mas, irmãos, finalmente Deus, Ele pela sua providência, Ele retira Amon do trono. E Ele coloca no trono Josias. Só tinha um problema. Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar, uma criança. Enquanto do pai e do avô se disse que eles fizeram mal diante do Senhor, de Josias, porém, se diz que ele fez o que era reto diante do Senhor todos os dias da sua vida. Então, meus irmãos, sendo Deus misericordioso, generoso, longânimo, assaz benigno, amando o seu povo, graciosamente Ele se utilizou de Josias para restaurar o seu povo daquela triste situação em que ele se encontrava. E aos 26 anos, olha que tempo passou. Aos 26 anos, Josias decide mandar reformar o templo. E os detalhes nós encontramos nos versículos de 3 a 7 desse capítulo 22, porque é dentro desse contexto em que o sacerdote Ilquias, que tomava conta do templo, ele acha o livro sagrado, o livro da lei, o Pentateuco, e ele fica maravilhado. Observe, irmãos, a lei de Deus havia sido perdida até aquele ponto. Ninguém mais nem lembrava desse livro da lei. Havia sido perdido, esquecido. E a gente sabe, meus queridos irmãos, que quando não se tem a palavra de Deus nas mãos, quando não se lê a palavra, então nós não conhecemos a vontade de Deus, e o resultado é corrupção. Não se iludam. Se a condição, meus queridos irmãos, para se obter sucesso, e nós ouvimos isso quando Josué vai suceder a Moisés, capítulo 1, quando Deus diz a Josué: não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que você vá bem. Mas o povo perde. Então, obviamente, o insucesso, a tragédia vai chegar também. Mas pela graça, pela misericórdia, melhor dizendo, de Deus, o livro foi descoberto. O sacerdote Ilquias, ele entrega o livro ao escrivão Safã, que lê esse livro diante de Josias. Então, aos 26 anos, Josias nunca tinha tido contato com a palavra de Deus. É interessante isso. Mas era um homem justo. Ele ouve então a leitura que é feita pelo escrivão Safã, e ele rasga as suas vestes. Rasgar as suas vestes aqui, meus irmãos, era uma espécie de um sacramento. O que é um sacramento? É uma exteriorização de uma realidade interna. Então ele chora, ele percebe o pecado do povo, ele rasga as suas vestes e promove uma grande reforma, uma profunda reforma no governo, na doutrina, no culto e na vida da igreja. Tudo começou quando ele achou o livro. Interessante. Vamos ver aqui, né?
Interessante que no século XVI algo muito parecido aconteceu. A igreja cristã, até então una, em termos de instituição, ela perde o livro da lei, perde as escrituras sagradas. E agora não existia mais um balizamento seguro, porque a igreja, através de homens, diziam o que era que as pessoas fazerem. Acontecia mais ou menos aquilo que acontece hoje. Eles diziam, e eles chegaram até a proibir, né, a leitura da Bíblia, mas eles diziam, vocês não precisam ler. Deixe que o clero lê por vocês. Deixe que o clero interpreta por vocês. Então imagina que eles manipulavam e faziam acontecer do jeito que eles queriam. E quando eles liam o livro da lei, eles liam como seu boneco, descosta para a igreja. Em latim, e ninguém entendia absolutamente nada. Então as pessoas não podiam achar que estavam erradas e viviam em completa escuridão. Mas a segunda coisa que eu quero destacar dentro desse tema, reforma hoje, uma necessidade impostergável, urgente, inadiável. Nós vimos não somente devido à perda do livro, mas eu quero destacar em primeiro lugar, devido à profanação daquilo que é sagrado. Isso é muito sério, meus queridos irmãos, isso é muito sério. Nós vivemos uma época que é chamada de pós-moderna, que tem três pilares fundamentais. O primeiro pilar é o chamado pilar da pluralidade. Já viram aquela ideia? Não existe verdade absoluta. E é um erro filosófico, porque quando você diz isso, você já está pressupondo que essa é uma verdade absoluta. Uma segunda coisa, dizem, o outro pilar é o pilar da secularização. Você vai tornar tudo que é sagrado secular. Isso é um caminho como que sem retorno. É assim que as pessoas vivem, secularizando o sagrado. Lembram das músicas, dos grupos de coreografia, das modificações, de tudo, se brinca com Deus, com seu santo nome. É tipo da nossa época. E o terceiro pilar é o pilar da privatização, naquele no qual as pessoas querem se tornar celebridades, mas quando elas fazem alguma coisa errada, inclusive na igreja, né, que você chega para elas e diz, você está errado, isso é pecado, você responde dizendo, não é da sua conta, a vida é minha e eu faço dela o que eu quiser. Se você insistir, eu vou denunciar você, vou botar um processo contra você. Não é assim que acontece? Pois bem, aqui nós vimos que o livro sagrado se perde. Não havia mais revelação da vontade de Deus para o povo, não havia um balizamento seguro, não se procedia corretamente, se profanava o sagrado. Isso aconteceu em Judá. Como eu já disse a vocês, o templo foi profanado. Capítulo 23 nos diz coisas horríveis. O sincretismo religioso, que sempre foi uma abominação diante de Deus. Deus não divide a sua glória com ninguém. Lembram do que diz o primeiro mandamento? Não terás outros deuses diante de mim. Ou seja, Deus não entra em sociedade. Ou se serve a Deus ou não se serve. A religião cristã, ela é exclusivista. Não tem essa de eu estou certo e você também pode estar certo. Ou foi, ou é, ou não é. Ou é pedra ou é peixe. Ou é pedra ou é tijolo. Ou é carne ou é peixe. Pois bem, todo tipo de culto estava acontecendo em Israel. Você poderia adorar a Deus, mas você adorava também a outros deuses. Isso era abominação.
A profanação, meus queridos irmãos, chegou a ponto tal que na casa do Senhor também se praticava a chamada prostituição cultural. Como eu disse a vocês, Deus me deu o privilégio de ir no Líbano. E eu fui num complexo de templos ali, são 5 templos. Era o templo de Mercúrio, uma deusa, o templo das musas, o templo de Júpiter, que era o templo maior, o templo de Bacos. Era um complexo de templos, então, que haviam ali, e havia um ritual. Primeiro você chegava no templo das musas, então existia a prática de prostituição, depois ia para Mercúrio, a deusa do amor, depois ia para o grande bacanal. Pois bem, isso estava acontecendo também na casa do Senhor. Isso era inadmissível, isso era abominação do Senhor. E essa prática era muito comum entre os cananeus. Eles acreditavam que a prostituição cultural ajudava a garantir aquilo que é conhecido como sendo a fertilidade da terra, dos rebanhos e dos povos. Mas para Deus não. E como eu já falei para vocês, como se isso não bastasse, eles ofereciam os seus próprios filhos. Seus próprios filhos para Moloque, um ritual macabro, objeto. Mas o povo estava fazendo isso, como muitas hoje fazem, ao fragor do feminismo instalado na nossa época e entrando na igreja. Meu corpo, minhas regras. Pois bem, mães, pais, levavam seu próprio filho para sacrificar a Moloque. Isso era um crime hediondo, um pecado que não deveria ser praticado no meio do povo. Levítico 18 vai dizer isso, Deuteronômio 18, 2 Reis 3:27 também aponta para isso. Então é nesse ambiente que Josias surge de posse da palavra de Deus. E ele compreende a situação de profanação do sagrado e ele promove então uma grande reforma, uma reforma inadiável. Ele não poderia esperar para o outro dia, mas ele tinha que fazer logo, rápido, era urgente. Tudo era estranho. Que fosse acréscimo ou supressão, deveria ser retirado, extirpado do meio do culto. Interessante que algo aconteceu também na reforma protestante do século XVI. A igreja esqueceu a palavra, lembram? Por ordem dos sacerdotes, ela se corrompera, se profanara, ela buscara o seu próprio interesse, a satisfação do clero, ela se envolveu com idolatria, sendo totalmente descaracterizada, tornou-se uma igreja apóstata, abominável diante do Senhor. Alguns detalhes, já a partir do século V, imensos desvios causados pela perda do livro aconteceram, fazendo com que aquilo que é sagrado fosse profanado. Por exemplo, a reza pelos mortos foi instituído, o uso de velas, o culto dos santos aos mortos, o uso de imagem, a instituição da missa como sacrifício perpétuo de Cristo, o culto à Virgem Maria, aquilo que eles chamam de hiperdulia, o culto aos santos, aquilo que eles chamam de dulia. Então, esses desvios todos começam no meio da igreja cristã, já no V século. E nos séculos subsequentes, outros desvios doutrinários também, tais quais a doutrina do purgatório, a sua sistematização na Idade Média, a declaração de um sumo sacerdote no lugar de Cristo. Vocês sabem quem é o cabeça da igreja católica apostólica romana? É o Papa e não Cristo. Por isso os reformadores disseram que ele é o anticristo, porque ele está colocado no lugar de Cristo, que é o cabeça da igreja. Então,
eles instituem também as imagens, as relíquias, o celibato sacerdotal, a venda de indulgência, a adoração da hóstia. Tudo isso já havia sido agregado e assimilado pela igreja nos séculos até o século XVI. No século XIII, mais propriamente em 1230 da nossa era, a igreja cometeu o despautério de proibir a leitura da Bíblia. Por quê? Porque se lessem a Bíblia, veriam que estão errados. Isso agravou ainda mais a situação. A essa determinação agregou-se a instituição da reza de Ave Maria, aquela que foi concebida sem pecado. Em 1546, o Concílio de Trento, ele convocado para dar uma resposta ao movimento protestante, ele equiparou a tradição à Bíblia Sagrada. E não somente isso, ele acrescentou também a perspectiva do chamado magistério da igreja. Ou seja, que quando o Papa fala ex cátedra, a sua palavra é infalível. Nesse contexto, então, a providência de Deus levanta Lutero, Zwinglio, Calvino e faz a igreja voltar ao trilho, à forma. E é isso que eu acho que aconteceu também com essa igreja, quando ela foi fundada aqui, há 39 anos atrás. Os irmãos chegaram aqui trazendo a pureza do Evangelho para falar ao mundo perdido que eles precisam do Evangelho, porque eles estão fora do trilho para a salvação, porque não há salvação em nenhum outro a não ser em Cristo Jesus. Mas uma terceira coisa que eu quero destacar para concluir é que a reforma é urgente, impostergável nos nossos dias, por conta do culto sagrado. Observe que há uma progressividade. Se perde a Escritura Sagrada, a lei de Deus, se profana o sagrado, e ao se profanar o sagrado, o culto também é atingido. Ao invés de adorarem ao Deus de Israel, eles agora estão adorando a outros deuses. Eles empreendem, eles começam uma outra liturgia diferente daquilo que Deus ensinara. E tudo é desvirtuado. Tempos depois, à beira de um poço em Sicar, sentado na beira daquele poço, Jesus trava um diálogo com a mulher samaritana, que lhe pergunta onde deve adorar, se no Monte Gerizim ou em Jerusalém. E Jesus responde que independe de lugar, mas que o culto a Deus deve ser feito em espírito e em verdade, e não como os homens preceituam. Então você observa, meus queridos irmãos, que postes ídolos foram introduzidos no culto daquela época do rei Josias, outros utensílios, prostituição, tudo foi acrescentado. O povo estava se separando cada vez mais de Deus por conta do pecado. A própria liturgia do culto havia sido mudada completamente. Existia sim um ritual a ser feito, principalmente no Yom Kippur, ou seja, no dia da expiação, quando o sacerdote ia levar a oferta pelo pecado da nação, em qual ele deveria se lavar naquela pia que estava à frente do santo lugar, e depois ele entra no santo lugar, onde estão ali as peças que simbolizavam tudo aquilo que Deus tinha para o seu povo, e ele então entra depois no santo dos santos, uma vez por ano, levando o sangue do cordeiro para a expiação do pecado, e aquele sangue simbolizava a Jesus que morreu pelo pecado do seu povo, como nos diz Mateus 1:21. E aquele sangue era levado, derramado na chamada tampa do propiciatório, que estava em cima da arca da aliança, que tinha dentro de si 3 coisas: a Torá, a lei de Deus, a vara de Arão que florescera no deserto, e também um maná, no qual o povo havia sido alimentado durante 40 anos.
E ali naquela tampa, diante da figura de 2 querubins, o sacerdote colocava ali o sangue. E Deus aceitava aquele sacrifício. A fumaça enchia o ambiente. E o sacerdote então agora voltava na certeza de que Deus se tornou propício ao seu povo, perdoou o seu pecado, por conta daquele sacrifício que apontava para o que Cristo haveria de realizar na cruz do Calvário. Mas quando o povo se separa de Deus, tudo é trocado, ele rejeita tudo aquilo que Deus havia dito que eles deveriam fazer e fazem segundo os seus próprios entendimentos. E nós poderíamos falar muito mais coisas sobre isso, mas o tempo não nos permite mais. E eu quero então chegar ao ponto de que aconteceu assim também nos dias de Lutero, quando ele empreendeu a reforma no culto que havia sido substituído pela missa. A missa vocês devem saber disso, todas as vezes que a missa é celebrada, o sacrifício de Cristo é novamente feito. Por isso, eles creem na chamada transubstanciação, na qual o corpo, a hóstia, se transforma em corpo de Cristo quando o sacerdote levanta a hóstia naquilo que é conhecido como o ex opero operato. É um fato em que eles creem que ali se dá a transubstanciação. A hóstia se transforma em carne e o vinho se transforma em sangue de Cristo. Mas os reformadores vieram exatamente para trazer de volta não a missa, mas o culto a Deus, cuja centralidade está na palavra de Deus. A temática é exatamente essa. Por isso que a Assembleia de Westminster, ao confeccionar um dos nossos símbolos de fé, a Confissão de Fé de Westminster, capítulo 21, a seção primeira vai dizer que a luz da natureza mostra que há um Deus que tem domínio e soberania sobre tudo, que é bom e faz o bem a todos, e que, portanto, deve ser temido, amado, louvado, invocado, crido, servido de todo coração, de toda alma e de toda força. Mas o modo aceitável de adorar o verdadeiro Deus é instituído por Ele mesmo, e tão limitado à sua vontade revelada, que não deve ser adorado segundo as imaginações, segundo as invenções dos homens ou sugestão de Satanás, nem sob qualquer representação visível ou de qualquer outro modo, senão prescrito pelas Escrituras Sagradas. Meus queridos, em 5 minutos eu vou concluir, mas eu quero trazer algumas aplicações para vocês. Una aqui comigo agora os 3 pontos que eu quero. O primeiro deles, o que aconteceu no Antigo Testamento, na época do rei Josias. Depois, pense comigo, séculos depois, quando no século XVI, no dia 31 de outubro, estamos nos aproximando dele, Martinho Lutero também promove uma reforma. E pense agora aqui comigo, hoje, dia... O relógio descarregou. Dia 22 de outubro. Vamos unir esses pontos, meus queridos irmãos, e percebamos da urgência que nós temos também de reformar a nossa vida, para que a nossa igreja também seja reformada, que nós não nos envolvamos naquilo que as pessoas têm nos sugerido. Como eu falei de manhã, essa agenda maligna, forjada no quinto dos infernos, essa agenda da ONU, essa 2030, que traz coisas horríveis para a humanidade e que nós não podemos aceitar porque elas são completamente contrárias às Escrituras Sagradas. Não podemos aceitar isso. Então, se hoje dizemos que somos 70 milhões de brasileiros evangélicos
Nós temos que lutar contra isso. Nós temos que lutar pelos valores cristãos. Temos que lutar pela família, mas temos que lutar, acima de tudo, pela palavra de Deus, que tem sido esquecida. Você sabe, hoje você tem a Bíblia, continua sendo o maior best-seller de todos os tempos. Tem todo tipo de Bíblia que você pensar e imaginar, no tablet, no celular, agora até no relógio. Em todo lugar você tem, mas às vezes a Bíblia continua distante de nós, nós perdemos, porque nós nem lemos a Bíblia Sagrada. Quando a gente sai de casa, muitas vezes a gente passa a mão na Bíblia, porque ela passou uma semana sem nós abrirmos. Nós não lemos as Escrituras Sagradas. Não sabemos a vontade revelada de Deus para as nossas vidas, meus irmãos. Nós precisamos disso na nossa vida. Prática diária, essa disciplina espiritual, leitura da palavra. Porque quando nós perdemos essa palavra, esse balizamento, nós perdemos tudo. Nós vamos profanar o que é sagrado. E eu digo sempre isso lá na minha igreja e nas pessoas, aos amigos, eu não brinco com o nome de Deus. Mas hoje, como é comum você contar piadas com o nome de Deus, usar o nome de Deus em vão, e Deus não tomará por inocente aquele que chamar o seu santo nome em vão. Cuidado, meu irmão, começa assim, perdemos o livro, profanamos o que é sagrado, brincamos, queremos muitas vezes que a igreja se adeque ao presente século, ao contrário daquilo que Paulo disse, não tome a forma do presente século, mas deixai-vos ser transformados pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, muitas vezes, em muitas igrejas, graças a Deus que aqui não, mas você tem hoje uma música completamente antropocêntrica, um culto antropocêntrico, um culto que é apenas para satisfazer as pessoas, chamar as pessoas, elas são tratadas como clientes. E, portanto, eu não posso pregar contra o pecado, porque, afinal de contas, eles são clientes e o cliente tem sempre razão, o cliente traz dinheiro. Não. Nós não podemos fazer isso. Nós temos que adorar o nosso Deus em espírito e em verdade. Como é que nós adoramos a Deus em espírito? Sabe como? Quando a gente senta aí, nesse banco, para adorar o Senhor, e a gente não está preocupado, por exemplo, no resultado do jogo do Palmeiras, do Corinthians, do Santa Cruz de Recife, o meu santinho. A gente está preocupado com isso porque a gente está aqui só para adorar a Deus. Nem também a gente está preocupado no amanhã eu tenho uma conta para pagar, amanhã eu tenho que fazer isso. Não. Você adora a Deus em espírito quando você vem para aqui e sabe que você está diante dele, você se prostra diante dele para adorá-lo de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. E você também adora a Deus quando você adora em verdade. E como é que nós adoramos a Deus em verdade? Essa é a pergunta. E a resposta é muito simples. Nós adoramos a Deus em verdade quando adoramos segundo Ele preceitou na sua palavra. Lembra, Jesus disse no versículo 17, do capítulo 17 de João, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então nós adoramos a Deus e o nosso culto é recebido e agradável a Deus quando nós fazemos assim, segundo o que Ele preceitou na sua palavra, e de todo o coração, porque sabemos que Ele é merecedor de toda a honra, de toda a glória e de toda a adoração. Igreja Presbiteriana de Mogi Guaçu, vocês têm uma grande oportunidade de fazer uma grande reforma nos dias atuais. Reforma tal que abalará as estruturas dessa cidade. Porque vocês têm a palavra de Deus, o Evangelho de Deus. E eu gosto muito de um exemplo citado pelo reformador Martinho Lutero,
falando a respeito do poder do Evangelho, que nós temos na mão, que é a palavra de Deus. Quando ele diz assim, olha, o Evangelho, ele é semelhante a um leão com muita fome. Muitos dias sem comer, e ele está preso dentro de uma jaula. Esse é o Evangelho, o poder do Evangelho. Vocês já viram como o leão é poderoso, é forte, né? Pois bem, imagina ele com fome. E o papel nosso como pregador é tão somente abrir a porta da jaula. O leão vai sair e ele vai fazer aquilo que tem que ser feito, porque o Espírito Santo convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Igreja Presbiteriana de Mogi Guaçu, parabéns, Deus os abençoe. Mas Igreja Presbiteriana de Mogi Guaçu, vocês têm uma tarefa a fazer. E essa tarefa vocês terão que dar contas ao Senhor. Que Deus vos abençoe, que Deus nos abençoe e que o seu nome seja glorificado na nossa vida. Amém.